Hoje as liturgias, ou a liturgia da palavra, do livro de Reis e do nosso Evangelho que acabamos de ouvir, nos chama a atenção o tema sobre as travessias da vida para encontrar-se com Deus. Não se encontra Deus se não passarmos por essas travessias. E Deus nos tem mostrado tantas travessias, tantos caminhos, tantas pinguelas, que nós precisamos passar por elas, para que nós possamos nos encontrar com Deus. Sem essas travessias, certamente nós não vamos nos encontrar com Deus. Por isso que tanto a primeira leitura do livro de Reis, como do Evangelho, coloca essas travessias para que nós aprendamos a atravessar por elas. Travessias são caminhos, são possibilidades, são ligações que nós fazemos de uma margem para outra. E não há como atingir uma margem a outra, a não ser pelas pontes, pelos caminhos. Quando a gente era criança, no sítio, havia aqueles pequenos córregos, jogava-se ali uma tora e fazia-se uma pinguela. E a gente atravessava de um lado para outro. Os grandes rios fazem-se pontes que servem de travessia. Na vida também é assim. Desde o nascer ao morrer, a vida é uma travessia. Quem consegue aprender alguma coisa nessa travessia, vai conseguir chegar do outro lado da vida, são e salvo. Mas tem gente que nessa travessia se perde, se desorienta, pelas ventanias que ocorrem nesses momentos de travessia. Por isso que nós precisamos também estarmos treinados para atravessarmos esses caminhos impetuosos da nossa vida. Na primeira leitura nós ouvíamos Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, um dos maiores, homem poluto, grande, poderoso, crente, destemido, corajoso, mas que quando Jezabel, esposa de Acabe, disse que iria matá-lo, Elias ficou com medo. Elias, o profeta, que matou todos os profetas de Baal, não teve a coragem de enfrentar Jezabel. Veja vocês, na travessia da vida, existem momentos que a gente fica com medo. E a gente se subtrai, nos diminuímos diante das dificuldades da vida. Elias, o grande profeta, convocado por Deus para exterminar todos os profetas de Baal. Isso se fez através de um sacrifício. Foi o desafio que Elias fez com os profetas de Baal. Fazer um sacrifício, matar um novilho, e nos altares do sacrifício, Elias pediu para que os profetas de Baal invocassem o seu Deus, para que viesse como um raio exterminar aquele sacrifício. E os profetas de Baal, todos imbuídos da sua fé, daquilo que eles acreditavam em Baal, gastaram o dia todo, a noite toda,
entraram em transe e nada aconteceu. Porque Baal é um Deus que não presta para nada. E como Baal não conseguiu, todos os profetas foram exterminados. Não sobrou um só. E só sobrou o profeta de Deus, Elias. Elias manda jogar mais água naquele sacrifício. E Elias sobe ao monte e invoca o Deus Altíssimo, o único Deus, o único que tem poder. Invoca o poder do Altíssimo, e aquele sacrifício foi exterminado com raios, e o poder de Deus se derramou sobre aquilo. Quando Jezabel vê que o profeta de Deus era um profeta poderoso, foi ao encalço de Elias. Elias fugiu. Na maioria da vida, irmãos, na travessia difícil da vida, nós também fugimos. E nos perguntamos: onde está a nossa família? Que também foge das travessias do dia a dia, certamente difícil de viver a vida cristã. Hoje nós falamos tanto de família cristã, e onde está a família cristã? A família cristã é aquela família congregada entre pai, mãe e filhos, e ambos vivem e convivem na vida comunitária. Mas Jezabel parece que é muito mais forte do que o verdadeiro Deus, e a gente foge. Fugimos de nós mesmos, porque Elias não estava fugindo de Deus, ele estava fugindo dele mesmo, porque Elias sabia que Deus era poderoso, mas ele não tinha poder algum. E todo o poder que ele tinha provinha de Deus, porque Elias era o profeta de Deus. O texto de Reis, no capítulo 19, diz que Elias fugiu e ficou escondido numa gruta. A gruta simboliza a nossa pequenez, a nossa insignificância, o nosso fechamento para aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. A gruta é a nossa pequenez, a nossa fuga, o nosso fugir do nosso compromisso. A gruta é a fuga da falta da responsabilidade da vocação matrimonial, que a gente não assume como família cristã. E nós ficamos fechados na nossa gruta, apenas com um pequeno buraquinho, para que de vez em quando eu assome meu rosto e olhe o mundo que está aí e me pergunte: onde está a minha família? É o que aconteceu com Elias, irmãos. Aí Deus, mais uma vez, quis fazer um agrado para Elias. Elias ali fugindo, sabia da sua covardia, sabia que aquilo não era uma atitude de um profeta verdadeiro, porque ele fugiu de Jezabel, porque ele sabia que Jezabel era covarde e iria matá-lo, como ele matou os profetas de Baal. Ele fica ali no monte, na gruta, escondido, pensando que ele estivesse até escondido do próprio Deus, que esse Deus não iria mais olhar para ele. O profeta que tinha toda a vocação voltada para Deus, que havia recebido de Deus o chamado de ser profeta, se esconde, com medo de uma rainha, simplesmente uma mulher, que diante do poder que ele tinha como profeta de Deus, ele fugiu. É um mundo que desaba sobre a família, e que nós fugimos dessa família, da convivência cristã. É o mundo dos pais que fogem da sua responsabilidade enquanto pai cristão. Quando a gente olha a cidade,
E nós perguntamos: onde estão os pais cristãos? Os pais que frequentam as nossas igrejas? Quando nós olhamos a nossa cidade e vemos que durante 40 anos nós fizemos encontro de casais com Cristo, e eu me pergunto: onde está a família cristã na igreja, irmãos? São os protestantes que fizeram o seminário em favor da família cristã. E a igreja católica, um movimento de casais com Cristo e outros movimentos ligados à própria família, não tiveram coragem de se reunir para fazer um congresso em favor da família, para defender a família. Porque a família está machucada na sua célula principal, irmãos. E família é quando o pai e a mãe, ambos na comunidade, junto com seus filhos. Hoje nós vemos uma família dividida. E uma família dividida, Deus não opera, Deus não está junto jamais. Elias ali fugindo de Jezabel, o seu pequeno mundo fechado, porque ele tinha que ficar ali encolhido, fugindo daquela rainha. Deus quis dar para Elias um pequeno agrado, e mandou que Elias mostrasse o rosto para fora da gruta, porque Deus iria passar. E são tantas as vezes, irmãos, que Deus passa na nossa vida e nós não vemos Deus passando. Porque o nosso medo é tão grande, a nossa covardia cristã é tão grande, que nós não vemos mais Deus passar. E o texto diz que Elias saiu da gruta, permaneceu no monte e começou a observar que Deus estava passando. E passou um grande vendaval. Um vendaval que movimentou tudo e que agitava toda aquela região do Monte Carmelo. É típico dos movimentos de igreja hoje. Muito barulho, muito alarido, muita fumaça e pouca brasa. E Deus não estava. Deus não está nessas ventanias que vocês ficam vendo por aí. E que nós ficamos tão encantados e admirados e maravilhados. Deus não está. Depois passou um terremoto, onde todo mundo fica com medo. É um ciclone. Esse terremoto que arrasava tudo, e que a gente fica tão admirado com a lei da natureza, a força da natureza. Deus também não estava ali. E certamente Elias vai murchando, vai sentindo o peso de Deus na sua vida. E certamente Elias também vai se perguntar: onde está Deus que não me dá a segurança que eu estou precisando e querendo? Passou um grande fogo, queimava tudo, mas Deus também não estava. Até que finalmente passou uma brisa suave, e ali Deus estava. Na nossa vida, irmãos, quantas ventanias, quantos terremotos, quanto fogo, e fogo de espírito, que não muda a família cristã. É porque está tudo errado na nossa vida cristã. É preciso a brisa suave, para que a gente possa se encontrar com Deus. E Elias se encontrou com Deus na brisa suave. Elias, depois dessa visão que ele teve, ele arrumou sua violinha, botou no saco e voltou para enfrentar Jezabel com coragem. Porque Elias descobriu Deus, mas não descobriu Deus nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Descobriu Deus no silêncio. É esse silêncio que nós precisamos descobrir. Esse é o silêncio de José,
o nosso São José, que nós não descobrimos até hoje. É o homem do silêncio, é o pai do silêncio, não é o pai do alarido nem do barulho. Deus do silêncio, é o pai do silêncio. É este pai que hoje o mundo, os filhos estão precisando. Mais um pai do silêncio, mas um silêncio ungido. Um silêncio que fale, um silêncio que nos envie, um silêncio que nos faça a travessia para o encontro com Deus. Querido irmão, querida irmã, como que está a nossa vida como cristão? Nossa vida tem muito barulho, nossa vida é muito cheio de fogo, a cidade está cheia de gente, cheias e repleta do fogo do Espírito, mas nada muda nas nossas igrejas. É preciso buscar o silêncio, onde Deus possa falar. É o silêncio que José buscou, é o silêncio que Maria buscou, e Deus falou naquele silêncio. É o silêncio que nós precisamos redescobrir na nossa vida. Há muito barulho nas nossas casas, há muito barulho nas nossas famílias, há muito barulho nas nossas igrejas, e nós precisamos redescobrir o silêncio que Elias descobriu. Quando Elias descobre isto, ele fica fortalecido de novo pelo Espírito e volta para enfrentar Jezabel. E só se enfrenta Jezabel, irmãos, quando a gente descobre essa travessia. E essa travessia da vida se chama espiritualidade do silêncio. Elias aprendeu a descobrir isto. Que bom se eu, você, nós descobríssemos também esse silêncio.